Vai chamar aqui para participar da nossa live o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Presidente, muitíssimo obrigado. Boa noite, muitíssimo obrigado por participar da nossa live. Prazer enorme estar com vocês. Presidente, o senhor é conhecido por ser um analista bastante meticuloso e preciso dos cenários políticos. Até o momento a gente já tem um desenho quase completo do que foi o primeiro turno dessas eleições. Qual que é a sua leitura sobre os atuais resultados? Bom, veja bem, você tem que ler sobre vários aspectos. Primeiro ponto é que a eleição de São Paulo acabou predominando sobre o resto do país, né? Na verdade, a polarização que aconteceu em São Paulo era praticamente substituir a polarização do resto do país, porque a eleição de São Paulo acabou atraindo a atração de todo mundo. A importância que deu São Paulo, o excesso de debates, as polêmicas, acabou contaminando e praticamente o resto ficou muito fora do noticiário. E mesmo nesses locais, acabaram se preocupando mais com São Paulo até do que com o próprio local. Então teve esse fenômeno, sim. E São Paulo foi decidido por detalhe, porque o que aconteceu foi que com essa divulgação desse laudo falso pelo candidato Marçal, ele saiu do primeiro lugar e foi para o terceiro. Que o que aconteceu simplesmente pela diferença de votos aqui, 80 mil votos entre ele e o Ricardo Nunes, e certamente esses 80 mil votos ele perdeu de sexta-feira à noite para cá, com toda essa propaganda maciça em cima da divulgação da falsificação de um laudo. É claro que isso tem impacto eleitoral. 80 mil votos em São Paulo é muito pouca coisa para um fenômeno dessa natureza não ter impactado. Ainda assim, ele ficou... O senhor tem alguma avaliação, desculpa interromper, mas é só para não perder esse ponto aqui. O senhor tem alguma avaliação do que teria levado o Pablo Marçal a fazer esse movimento? Não sei, sinceramente eu não sei. Talvez seja um pouco... o excesso de polêmica às vezes atrapalha, né? Porque ele com a eleição praticamente... Eu diria que na sexta-feira eu tinha absoluta convicção que ele ia ser o primeiro lugar. A disputa estava no segundo lugar entre o Nunes e o Boulos. Ele jogou fora isso, jogou por ele mesmo. Então... mesmo que fosse verdadeiro o laudo, não precisava ter feito. E o problema era esse. Não é nem questão de ser falso o laudo, é que não deveria ter feito mesmo se fosse verdadeiro. Não era o momento, não era a hora e não era a forma, e não era isso que ia decidir a eleição. Então ele jogou contra ele mesmo. Agora, mas tem uma outra leitura, a leitura que a polarização em São Paulo prevaleceu para a direita. E, consequentemente, isso, quem for contra o Boulos no segundo turno, está com a eleição... digamos assim, porque o eleitor do Marçal, ninguém acredite que o eleitor do Marçal vai votar no Boulos. Então, consequentemente, somar os votos dos dois, efetivamente o Nunes sai com uma vantagem que dificilmente vai ser retirada dele. Agora, a outra surpresa, eu por acaso até vi essa semana, porque eu por acaso estive em Belo Horizonte terça-feira e senti que o candidato que estava em primeiro lugar o tempo inteiro na pesquisa, o Tramonte, não iria nem para o segundo turno. A gente sente o cheiro na rua. Eu também estive em São Paulo essa semana, quer dizer, eu passei por esse estado todo, Rio, São Paulo e Minas, e em alguns lugares eu via o que estava acontecendo. Em Belo Horizonte, estava na cara que ia acontecer, o prefeito ia subir e o candidato do Bolsonaro iria subir. E quem ia chegar em primeiro lugar certamente vai ganhar a eleição, porque Belo Horizonte tem essa característica, dificilmente um primeiro lugar que chega lá vai ser revertido a situação para o segundo turno. Então, ali, a polarização acabou prevalecendo, mas porque quando o candidato fica em primeiro lugar muito tempo, estático, sem se mexer, nem para cima nem para baixo, no mesmo tamanho, certamente algum movimento vai ter em cima da hora. Porque o candidato que está em primeiro lugar, ou ele chega perto, vai disparar e vai liquidar no primeiro turno, ou ele vai perder a eleição. E o que aconteceu com o Tramonte foi isso. Então, ele ficou parado, e o Mineiro tem a característica de decidir a eleição muito mais em cima e também de esconder a sua decisão. Geralmente, a pesquisa em Minas nunca consegue pegar o verdadeiro voto do mineiro, principalmente na capital. Então, essas características todas, quer dizer, a eleição onde deveria ter sido nacionalizada não foi, por exemplo, o Rio de Janeiro não houve a nacionalização da eleição, consequentemente, o candidato do Bolsonaro não pegou os votos do Bolsonaro, o Bolsonaro não passou esses votos, não houve uma identificação com a nacionalização, pelo contrário, ele estadualizou a eleição. Por isso é que ele perdeu desse jeito e acabou dando o primeiro turno. Ele foi discutir segurança pública, que é uma situação estadual,
e acabou estadualizando a eleição. Consequentemente, ele perdeu por isso. Ele não conseguiu se colar em Bolsonaro, ainda foi para o pior campo que ele poderia ter ido. Consequentemente, o resultado foi o que deu, o primeiro turno para Eduardo Paes. Então, quando a gente analisa, cada local tem a sua característica. Então, geralmente, sempre se fala que as eleições municipais, a gente busca ter o apelo das necessidades locais. Em muitos municípios é assim mesmo. Sempre foi assim no passado. Essa eleição, a expectativa maior era da nacionalização, em função da polarização que vem crescendo, está crescente e, ao mesmo tempo, muito acirrada. Só que essa polarização acabou se concentrando em São Paulo, pelo protagonismo que o Marçal acabou assumindo. Então, esse protagonismo acabou transferindo do país inteiro a polarização para uma única cidade. Embora, em alguns pontos, houvesse ainda essa polarização. Você vê, em João Pessoa, acabou o ex-ministro Queiroga indo para o segundo turno improvável. Mas, pela distância que está, dificilmente ele conseguirá reverter no segundo turno. Quem chega com 49,61%, dificilmente vai perder a eleição no segundo turno. Então, e no Nordeste, a gente sabe que a dificuldade da polarização, da nacionalização da eleição é maior. Então, com essa dificuldade, dificilmente esse discurso vai preponderar. Onde preponderaria? No Sudeste, no Sul, talvez no Centro-Oeste. E essa praticamente já tem o quadro definido de tudo, né? Então, vai restar o São Paulo. Essa polarização agora vai ficar muito forte. O segundo turno realmente vai ser uma polarização, mas a esquerda não está com o melhor candidato para poder enfrentar uma polarização. É um dos mais radicais. E a direita acabou ficando com um candidato menos radical. Consequentemente, ele vai ter muita facilidade para derrotar o candidato da esquerda no segundo turno. Presidente, ao que tudo indica, a esquerda não elegeu nenhum, a esquerda não, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital e tampouco teve um resultado muito bom nos maiores municípios do país. Qual que é a sua leitura sobre os resultados que a esquerda conseguiu angariar nesse primeiro turno, sobretudo sob o prisma da polarização? No caso específico do PT, foi uma derrota retumbante. Eu já vinha, por acaso, nos artigos que eu escrevo para vocês, eu já vinha prevendo isso. Principalmente porque nas maiores cidades, o PT abriu mão da disputa, terceirizou a disputa. Em São Paulo mesmo, terceirizou para o PSOL. No Rio de Janeiro, terceirizou para o Eduardo Paes. Então, onde ele pode ganhar com relevância, simplesmente a relevância dele foi terceirizada. E onde ele disputou diretamente foi esse fiasco que a gente está vendo, que significa um prenúncio muito ruim. Embora, em 2020, o PT também tenha saído muito mal, e isso não impediu de vencer a eleição em 2022. Cada cenário é um cenário. Não necessariamente a eleição municipal ela consegue contaminar e impactar a eleição nacional. Só que, quando a gente analisa historicamente, e a gente já viu o caso, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, no ápice, o candidato dele a prefeito de São Paulo, que era o Serra, ficou em quarto lugar, perdeu para branco e nulo. Não foi só para os dois candidatos que foram para o segundo turno. Então, mas são momentos diferentes. Como a polarização hoje é muito mais forte do que era naquela época, pode ser que, em parte, contamine, mas, em regra geral, não deve contaminar. Mas isso é um sinal de alerta que o PT realmente é o mérito, e sim pela rejeição daquele que estava lhe opondo, que era Bolsonaro naquele momento. Então, ele, na verdade, ele foi o herdeiro da rejeição. Ele não venceu a eleição, foi o outro que perdeu, essa que é a verdade. Então, ele tem que olhar bem esse quadro para 26, porque eu acho que o quadro permanece na volta do exercício do poder depois de 2 anos. Os índices de avaliação estão assim meio a meio entre positivo e negativo, o que significa que é o mesmo meio a meio que estava na eleição de 22. Ele não conseguiu ganhar no exercício do mandato nada de popularidade, além do que daqueles que votaram nele. Pelo contrário, deve ter perdido um pouquinho. Quando nos mandatos anteriores do PT, principalmente os do Lula, os 2 primeiros, ele conseguiu ganhar no curso do mandato aqueles que não votaram nele. E esse é um grande mérito de quem está no poder, conseguir conquistar aqueles que deu retorno. E nesse momento a gente está vendo que isso não vai acontecer, o que prenuncia, de qualquer forma, uma eleição muito polarizada e que vai ser mesmo uma direita e esquerda se enfrentando no ringue e
com tendência, inclusive, que pode acabar no primeiro turno e para o segundo turno com detalhe, porque, na verdade, vai acabar, se cada um se apresentar com um único candidato, que pode acontecer isso, né? Porque dificilmente a divisão da direita vai provocar outra coisa que não seja o candidato apoiado pelo Bolsonaro, que não poderá concorrer, estar na frente, e os outros vão acabar tendo que apoiá-lo no segundo turno, é o que vai ocorrer. Então, por isso é que eles vão ter que pensar bem como é que vai ser essa estratégia, e o PT tem que pensar bem qual é o discurso que ele vai daqui para frente para poder ganhar uma parte dessa população que votou nele em 22, mas que não votou por mérito dele, sim por demérito da oposição. Porque no momento que o PT está no governo, está abraçando as teses as quais ele refutou na sua própria campanha, como, por exemplo, o caso Venezuela, o caso basicamente de política externa, como a gente pode assim dizer, eu diria que isso vai ser um problema muito sério para eles, se não mudarem no meio do caminho esses próximos 2 anos e ficar isolado na polarização da esquerda. Aí perderão a condição de disputar a reeleição. O seu atual partido é o Republicanos. Qual a avaliação do desempenho do partido nessas eleições municipais? Eu não tenho ainda os dados compilados do que aconteceu em todo o país, né? Nem ainda aqui do Rio de Janeiro tenho todos os dados, né? Mas o Republicanos deve ter um desempenho médio, como todos os partidos de centro vão ter um desempenho médio. E provavelmente deve eleger mais prefeitos que elegeu em 20, com certeza, terá mais votos nominais de cabeça de chapa e maior número de vereadores. Isso aí não tem dúvida, porque o partido realmente cresceu muito, mas o objetivo da eleição municipal para o partido, para os partidos de centro, principalmente, não é nem necessariamente a vitória em prefeitura, e sim a capacidade de formação de chapa para deputado federal. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes é melhor a gente perder uma eleição municipal no município médio, mas conseguir ter naquele município um bom candidato para nominata de federal, do que a gente ganhar e não ter o candidato. A verdade é que a busca da representatividade da chapa ela está muito mais voltada para a chapa de deputado federal, que é onde você forma o tempo de TV do partido, onde você forma o volume de fundo partidário que vai ter para o partido daí para frente. Então, o foco foi a preparação da chapa para deputado federal. Consequentemente, os republicanos vai sair com a capacidade de aumentar a sua bancada de deputados federais na eleição de 26. Essa é a leitura que eu posso lhe garantir que vai ser feita no fim. Presidente, a nossa entrevista está chegando aqui ao fim, mas dá tempo de uma última pergunta. Eu te perguntei na nossa última fala aqui sobre o desempenho da esquerda. Eu queria te perguntar o mesmo a respeito do desempenho da direita e também trazer um questionamento da ciência política. Houve uma série de analistas que defenderam que havia uma calcificação da polarização. Os resultados dessa eleição apontam para um certo crescimento do centro. O senhor acha que há uma calcificação de fato da polarização? Não dá para comparar. Por que há um crescimento do centro? É natural que haja um crescimento do centro, porque justamente vem na lógica que eu falei anteriormente, que é a formação de chapa de deputado federal. A base de prefeituras menores são a base dos candidatos a deputados federais que vão se eleger em 26, dos atuais, que na disputa da reeleição, e dos novos candidatos que vão buscar se eleger. Então, essa base de vereadores e prefeitos, principalmente de cidades menores, é muito importante para isso. E como o Congresso está sempre dominado pela maior parte do centro, era natural que o reflexo no número de prefeituras e de vereadores nesses municípios acabasse sendo das bases dos deputados federais que estão lá. Então, eu não vejo isso como calcificação, nem como alteração da polarização. É que a eleição é diferente. Nós estamos aqui, a gente está discutindo muito a eleição de São Paulo, essa sim tem impacto, mas não tem nenhuma influência a eleição de São Paulo para a eleição de deputados federais em 2026. É zero de influência que vai ter. Mas, em compensação, talvez, quando você pega 854 municípios que tem em Minas Gerais, a eleição em 500 desses 854 terá muita influência para a eleição de deputado federal, assim como 400 municípios de São Paulo vai ter muita influência para deputado federal. E isso calcifica o centro é que acaba se ampliando. Então, era normal, era esperado
que o centro saísse vitorioso no conjunto das eleições, no número de prefeituras e no número de vereadores. Isso eu não tenho a menor dúvida. E isso que aconteceu. Mas isso não quer dizer nada a ver com a polarização. Quer dizer que a formação da base da eleição dos deputados federais, ela é consolidada no momento da eleição municipal. E esse Congresso que aqui está tem uma maioria de centro, e essa maioria de centro está sendo confirmada nessa eleição. Presidente Eduardo Cunha, eu queria agradecer ao senhor pela participação na live especial do Poder 360 de cobertura das eleições de 2024. Eu que agradeço. Um abraço, uma boa noite para todos. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.